Uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, né? crime perfeito, isso aí é racista. tem um bando de babaca. O ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito, Garota. Eu sou a Juliana Amador e hoje eu tô aqui com a Carla Lemos. Criadora de conteúdo raiz. Blogueira. Agora não é mais blogueira. Carlinha, seja muito bem-vinda. É um prazer obrigada. te receber aqui. Que delícia estar aqui, que prazer. Ai, tô muito feliz. Também. Conte-me tudo. Conta tudo, vamos. Tudo, que eu sei que você é meio rainha da moda. Conta tudo. Quem é Carla Lemos? Quem é a Carla? Olha, aquela pergunta de milhões que eu tô ali na terapia. É tão difícil, né? Eu perguntei pra ela, como é que você quer que eu te apresente? Porque a gente é um monte de coisa. Sim. E você realmente é um monte de coisa. Inclusive, eu descobri outro dia, né? Eu tava lá, assim, trabalhando. E daí, tava lá trabalhando minha espiritualidade. Ai, meu Deus, o que eu faço na minha vida? Tipo, cara, você… o seu negócio é… Você não tem que escolher ser uma coisa ou outra. Mas eu acho que você tem isso que foi agregar. um grande aprendizado, né? Que a gente, quando foi escolher as nossas profissões, a gente foi muito moldado. Você tem que ser isso, aquilo. você e de tem que repente escolher. a gente entendeu que a gente é um monte de Que eu coisa. posso ser um monte de coisa, Mas eu posso ser tudo, eu posso ser E fazer múltipla. tudo bem, além de tudo. Ainda mais, né? Pode ser caprichar. Mas até como mudou muito, né, essa minha Sim. profissão. Comecei lá como blogueira, gente. Quando eu comecei meu blog, não tinha nem foto minha. Entendeu? Sim. Conta tudo. Vamos… Estava eu, Carlinha, lá na escola, sei lá. Não, mas foi quase isso. Foi Bom, quase tudo isso? começou… Eu era muito fã de Los Hermanos, ainda sou, né? Muito fã de Los Hermanos. E daí… Muito bom, nada a ver. Nada a ver. E daí eu tinha um blog, isso lá… Olha, bom que a gente já vai começando a falar da temporalidade das coisas, já vai Sim. dando a noção da idade. Datando. Olha aí o perigo. Somos e daí, jovens. somos jovens, olha que esse colágeno todo. E daí eu tinha aquele blogzinho pessoal e tudo mais, fã de Los Hermanos e tudo mais. Mas falava de música? Não. Não, só falava que eu fui pro show. Ah. E era bem pessoal, assim. Aham. E daí, aí ali eu tinha tido esse movimento ali de blog, tinha gostado disso. Daí eu deixei esse blog pra lá, que era um blog pessoal, só nada. Tava lá estudando, fiz minha faculdade de moda, fiz minha faculdade de comunicação. Faculdade de moda? Moda e comunicação que eu fiz. As duas? E Ao aí, mesmo tempo? Não, primeiro eu fiz moda, depois aí cansei da moda. Aí eu fui pra comunicação, eu cansei da comunicação, enfim. Aí eu… Você faz tudo isso. E eu ainda. faço tudo isso. No fim das contas, não deu pra fugir. Todas eles ficaram, não, você não vai fugir da gente, não. Aí eu fui. Aí na época eu tava na faculdade de comunicação, não tinha largado a moda, né? O conteúdo de moda. Moda ainda sempre foi uma coisa que me interessou desde muito pequena. Sempre me vesti de uma forma diferente. Sempre tive esse impulso, né? Estilosésima. Daí eu fui no Orkut. Aí no Orkut eu achei a comunidade de uma marca de moda carioca e tal, onde eu via onde tinha mulheres ali que gostavam de se vestir de uma forma que eu me identificava mais. Porque na época a gente tinha revistas só de São Paulo, aquela coisa preta, branca e cinza, entendeu? Aquela coisa com padrão europeu. E eu, gente, Sim. madureira, entendeu? Pois é. Queria cor, E queria tudo estampa. inacessível. E não sei falar, né? Aqueles tricôs de 6 mil reais naquela época, que hoje tudo é 30, 40 mil, né? As coisas na revista. Aí eu, gente, cara, eu queria falar de moda de outro jeito, sabe? Eu via aquela estética lá toda e achava legal, mas não me identificava. Sim. E eu sempre achei a estética de onde eu vi, o meu estilo e tal, muito bom. E tipo, cara, as pessoas só não conhecem, as pessoas só precisam ver aquilo. Eu não tinha os letramentos da sutileza das outras coisas, né? Aí eu fui naquela comunidade, eu fui ver aquela galera que queria saber usar mais cores, mais estampas, coisa que eu sempre tive facilidade. Daí eu, tá bom, vou criar um fotolog. Caraca, ela é muito visionária. Ai, Zona. E daí, nesse fotolog, a gente compartilhava os nossos looks do dia, antes de existir esse termo look do dia. Você? Eu e as meninas da comunidade. Eu fazia as minhas fotos usando looks, elas também mandavam fotos delas usando as peças dessa marca. E a gente fazia, Vocês tipo… criaram as fundamos influenciadoras de look do dia. Fundamos o look do dia. E daí eu postava a foto das meninas. E daí era tipo uma menina de Minas, outra menina do Sul, usando o mesmo vestido, com estilos diferentes. Pra galera se inspirar. Porque, tipo, as marcas faziam lookbook também, cheia de roupa. É o calor do Rio de Janeiro. Só dá pra usar uma peça, não dá pra usar 3 peças, sabe? E aí aquilo ali bombou. E eu, tipo, cara, isso daqui é legal, isso daqui é a moda que eu quero falar, sabe? É essa moda que eu gosto. Aí eu tinha um blog.
Era legal. Então, vou criar um blog de moda. E assim surgiu Modices. Modices. Lá em 2007. Que era o meu blog. Foi um dos primeiros blogs de moda, né, do Brasil. Por isso que eu falo que sou uma das fundadoras da Creator Economy. Porque antes de eu sabendo o que isso ia dar, eu já tava lá criando. E eu não criei o blog como hobby, sabe? Tipo, desde o início eu criei um blog com objetivos pra poder divulgar. Tipo, as Sim. minhas ideias e a minha visão. Sim. Então, eu comecei o blog produzindo editoriais de moda, fazendo várias paradas, comunicando e tal, falando das marcas ali que eu gostava e que não tinha espaço na mídia tradicional, porque a mídia tradicional era muito paulista e com aquelas marcas super elitistas. Sim. E ali começou esse movimento super bacana, sabe? E aí, através desse blog, eu comecei a ter visibilidade. Aí eu divulgava meu trabalho como stylist. Na época, né? O blog começou assim. Daí, uma editora de uma revista de São Paulo me chamou pra produzir editoriais com atrizes aqui no Rio. Aí, tipo, realmente, as marcas começaram a me contratar pra eu poder fazer editoriais pra elas, pra eu poder fazer os lookbooks, essas coisas assim da época. E daí foi mais barato. E daí eu tava ali, curtindo, fazendo um evento. Você lembra o ano? 2007, 2008, 2009. Aí ali em 2009, uma menina que trabalhava comigo, ela tinha uma amiga que estava participando do Festival do Rio. Tava com um filme lá. E dela, pô, será que você pode ajudar minha amiga a se vestir? Porque ela tá ali concorrendo ao prêmio e tudo mais. Sim. Aí eu fui, ajudei ela a se vestir. E ela ganhou o prêmio. Era a Nanda Costa. Maravilhosa. Maravilhosa, gente. Icônica. E daí, aí eu conheci a empresária dela e tal. Pô, gostei do teu trabalho. Porque nessa época não tinha esse costume de tipo de… Alguém vestia as atrizes, sabe? Não tinha isso. Ele estava começando. E aí eu fui, pô, claro, aí tipo na semana seguinte, troquei contato com ela, na semana seguinte ela me chamou pra poder vestir uma atriz pra um evento, uma outra atriz dela pro evento, que era a Carol Castro. Uhum. E daí a gente vestia ela, e daí a gente super bateu, aí eu vim tornei stylist dela. E daí da Carol Castro. E daí comecei. Aí, tipo, eu era stylist mesmo da Carol. Aí eu fui personal stylist também. Cuidei do armário dela. Fiz todas as coisas. A gente ficou amiga até hoje. Beijo, Carol. E… Maravilhosa. E também continuei trabalhando pras outras. Fazia capa de revista Cananda. Fazia coisa com o Paulo Oliveira e tudo mais. Então tava ali naquele meio ali de coisa… Reinando já já fazendo… no mundo do style. E meio que reescrevendo a moda, né? Porque assim, você mudou um pouco esse conceito de que moda… Total. E paralelo a isso, eu trabalho com as atrizes, eu continuava lá com o blog, fazendo as coisas e tudo mais. Aí chegou um momento que o negócio Carreira com as Atrizes tava começando a pegar mais, né, de ter mais oportunidade. E também esse negócio de blog começou a dar. Eu fui chamada pra fazer parte do UOL, né, pro maior portal, né, ter meu blog lá na época, então era super reconhecimento. Começaram a surgir mais oportunidades de publicidade. E eu trabalho com as atrizes. Só que o trabalho com as atrizes demandava muita coisa. Aí eu parei um dia, assim, bem ariana, né? Aí parei, tinha que decidir, assim, como se eu ou invisto nessa carreira com as atrizes, ou eu vejo o que é que dá esse negócio de blog. Eu, sabe o que é? Beijo, lindas, eu vou ver o que vai dar esse negócio aqui de vlog. E daí eu parei de trabalhar como stylist e segui na carreira com blog. E daí, realmente, foi uma das decisões mais acertada que eu tive. Foi uma boa aposta que eu fiz. E comecei, daí o negócio e era deslanchou. Modices ainda. A mudança pra Carlinha veio só agora na pandemia. A pandemia que aí deu um calma, surto. a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. E aí comecei, tipo, a focar mais no blog, nos conteúdos. Eu comecei a cobrir semanas de moda. E daí fui tendo oportunidades. Fiz parte de um grupo de blogueiras. Comecei a cobrir semanas de moda internacionais. Gente, e daí, e daí eu fui me inserindo realmente naquele universo da moda que pra mim era super inacessível, né? Que começou tudo sendo inacessível. E daí, quando eu comecei, a primeira vez que eu fui pra Londres pra cobrir a London Fashion Week, eu cheguei em Londres, aí eu olhei pra aquelas pessoas. Gente, essas pessoas lindas, incríveis, estilosas. Não é tão diferente de Madureira? Pô, em Madureira tem uma galera assim, estilosona desse jeito. Eu sou ali da vizinhança. Dos arredores de Madureira. Não é que é. E daí eu comecei a ver muita conexão, sabe? Com aquilo. E comecei a ver que, tipo, cara, realmente não tava se falando do estilo das pessoas. Eu sempre fui muito de observar a rua. A rua, pra mim, falava mais, né? Quando a galera falava de moda, pensava muito em desfile, passarela, né? Tava sempre muito ali nos editoriais. E eu sempre com olhar pra rua. Tanto é que, tipo, meu blog, né? Ele começou com os editoriais, deu criando os looks. E depois eu me especializei em street style. Porque pra mim era muito interessante, sabe? Mostrar o que as pessoas
pessoas estavam usando na Sim. rua. E o meu olhar para as pessoas, né? Porque enquanto aí teve a explosão dos looks de street style nos blogs e tal, enquanto a galera fotografava as mesmas pessoas, eu sempre fotografava gente diferente. Gente que não tava ali no circuitinho. Sim. E isso sempre trouxe uma interessância a mais pro meu conteúdo. Eu sempre vi uma relação da moda muito com música, com cultura, com arte. Sempre Politizou a moda, né? Porque senão, Politizei. eu acho que durante muitos anos da minha vida eu não me interessava por isso. Eu achava tão elitista, tão inacessível. Aquele mundinho ali. E isso sempre foi um diferencial. E antes mesmo de eu entender, de eu ter um letramento racial, um letramento feminista pra Sim. poder entender essas coisas, eu já tava lá bancando diversidade, representatividade. Intuitivamente você já tava… Intuitivamente. Porque eu queria me ver. Todo objetivo, tipo, eu queria me ver na moda. Eu achava que meu estilo era interessante, que o estilo das pessoas ao meu redor era interessante. E eu não via aquele refletido. E daí Você não via essa representação. Exatamente, eu queria mostrar, não, vou bancar. Daí teve essa época e tal, daí quando eu tive essas experiências internacionais, acho que veio você ainda cobriu mais. O quê? Conta tudo. Ai, gente, eu já fui vestida da Burberry lá, eu assim, passando do ladinho da No Winter, oi, linda! E daí, ali naquele momento, tipo, quando eu tava lá naquele auge do luxo, no meio daquelas marcas e daquelas pessoas, tendo café da manhã com a editora de moda da Vogue inglesa e tudo mais, eu, cara… Diabo Veste Prada? Não, mas era fofa. Aquelas. Mas ali eu também, tipo, cara, eu fui me reconectando e fui vendo, tipo, como que todas aquelas… Os impulsos criativos mais relevantes que estavam acontecendo lá vinham das ruas. E quando eu olhava pras ruas, eu lembrava de onde eu vim. Eu lembrava das minhas origens. Porque quando você vai indo pra esses lugares, né? Que aí eu acessei esses lugares elitistas, é muito fácil a gente esquecer de onde vinha. Só que pra mim sempre teve aquela urgência ali. Daí, nesse momento do blog, eu chamei a Luísa Brasil, Mequetrefismos, maravilhosa, pra poder ter uma coluna no meu blog, pra gente poder falar de cultura preta. E daí aquilo ali também foi muito marcante, porque ali, tanto pra mim quanto pra ela, porque dali a gente não tinha isso, não tinha ninguém falando sobre cultura preta, não tinha ninguém falando e trazendo essas referências de estéticas, de estilo e tudo mais. E é ali que começou o meu letramento. Daí eu fui começando, aí eu comecei a estudar mais questões de raça. Ali também, nesse momento, foi quando eu comecei a entender mais questões do feminismo. Comecei a estudar mais feminismo, porque aí eu fui ficando alerta, peraí, mas esse negócio aqui, mas o poder… Aí tava bem foi bem naquela época do batom vermelho, né? De, tipo, teve toda uma movimentação. A Jujutsu fez aquele vídeo sobre o batom vermelho. E aquelas pesquisas que saíram, que tipo, a mulher é assediada por causa da roupa que veste. E dali eu comecei naquele movimento e comecei a falar mais sobre isso no blog também. E comecei a falar mais sobre feminismo, fui expandindo os assuntos, né? Além da moda e da cultura que eu já falava, eu fui expandindo pro feminismo também. E aí quando o blog fez 10 anos, eu fui escrever um livro. E daí, primeiro era pra ser um livro, assim, bem blogueira, né? Pra poder contar da minha vida, do meu estilo. E que como eu sou muito colorida, estampada, né? Era pra dar dicas, né? De estilo. Só que aí começou a me rolar um incômodo. Tipo, cara, não adianta eu mostrar pras pessoas, eu ensinar elas a combinar estampas ou usar cores, se eu não trabalhar o que impede elas de experimentarem. O que impede elas de experimentarem é o machismo estrutural. É o racismo, tipo, são todas essas coisas. Então, eu fui me aprofundando ainda mais nisso. E aí eu lancei em 2019 meu livro, Use a Moda a Seu Favor, onde eu pego exatamente esses pontos, assim, sabe? Qual a influência do machismo, qual a influência do racismo. Na hora da gente se vestir? Na hora da gente se vestir. E daí, por exemplo, sabe, rosa ser cor de menina, e azul ser cor de menino. Isso era, sabe, foi um negócio que foi criado nos anos 50, sabe? Mas a gente internaliza como se sempre fosse assim. Como se fosse uma coisa natural. E todas as questões. Daí eu comecei a estudar. Eu sempre fui de história. Adoro estudar história de tudo. Tanto da moda, que era minha especialidade. Né, até hoje. E daí eu fui vendo, tipo, por que as mulheres não podiam usar calça? Por que as roupas das mulheres não têm bolso, sabe? E, tipo, todas essas paradas eu fui estudando e daí eu fui desconstruindo. E fui trazendo de um jeito mais leve, né? Porque também é um saco você ficar lendo textão e só muita problematização. Mas de um jeito leve eu fui falando, se questiona. Por que você não se permite usar tal coisa? Por que você acha que você tem que ser desse jeito? E daí no meu livro eu trago essas questões para poder desconstruir, porque para mim, quando eu comecei a ter esse letramento e esse entendimento sobre as interferências sociais em quem eu sou, é que eu comecei a conseguir desconstruir de fato e me permitir
ser mais eu. Por exemplo, eu nunca gostei de salto alto, mas aí eu achava que eu tinha que usar salto alto em determinadas situações, não sei o quê. Daí quando eu fui ver, eu fui estudar as origens do salto alto e fui entender aquilo tudo, tipo, não, pra que eu preciso usar? Pra que eu preciso passar por uma coisa de conforto? Conta um pouquinho da gente. Então, é porque o salto alto, ele veio exatamente como uma... Ele serve exatamente pra você poder limitar o acesso, né? Os espaços e a movimentação também das mulheres. É mais né? um centro-direito garota, né? Exatamente. É exatamente isso, né? Até esse jeitinho. Tudo isso, todas as coisas que são ditas femininas e adequadas, elas são feitas para poder moldar o comportamento feminino. E daí é exatamente… Para que a gente se comporte de uma tal forma, porque a gente vai estar tão desconfortável exatamente. com aquilo. Tem um vídeo que é maravilhoso, que fala exatamente, tipo, da secretária lá da estética lá dos anos 50, 60. E que daí é isso, que era saia lápis, que já travava ali o movimento com um salto alto. Então era pra mulher ter os passos finos e ficar mais rebolativa. Sim. Então ficava mais fetichista. Olha, era cada coisa. Por que a mulher não podia usar calça? A gente foi construindo o nosso olhar achando que isso era bonito, né? Exatamente. Por que a mulher não podia usar calça? Porque tinha uma questão cultural de quem vestia as calças dentro de casa era o homem, porque ele que botava o dinheiro dentro de casa. Então ele controlava. Então quando a mulher usava calças, no final do século XIX, no início do século XX, era transgressor demais. Porque ela queria tomar o lugar do homem. Então assim, várias coisas. E daí eu fui descobrindo também… E fundamentalmente essas roupas femininas eram pra sempre limitar as movimentações das mulheres. Sim, limitar os acessos. Por exemplo, tem a história da calça é uma das que eu mais gosto de contar, porque lá no século XIX, na 1800, as cidades começaram a crescer mais e começou muito a galera andar de bicicleta, né? Precisava se locomover nas cidades. E não dava pra se locomover com aquelas saias cheias de pano, de tecido, não sei o que, andava pra se embolar. E daí as mulheres que queriam ter mais autonomia foram buscando alternativas. E daí se criou um movimento chamado Revolução Bloomer, que era uma feminista, né, que na época nem era feminista, era sufragista, né, porque elas ainda estavam lutando pelo direito ao voto. Ela era editora de um jornal, né, para mulheres e tal, que tinham esse cunho mais feminista. E daí ela começou a usar calças, que era uma calça que nem parecia calça, ela só tinha realmente a fenda no meio, que permitia que andasse de bicicleta melhor, que era até inspirada naquelas calças árabes, né, que eram tudo mais. E ela começou, ela e as outras feministas ali do rolê, as mulheres mais empoderadas lá, que estavam lá lutando por direitos, começaram a usar essas calças. A galera tacava coisas nelas na rua, porque elas estavam bloqueando a feminilidade. E tudo que elas queriam era poder se movimentar. Poder andar de bicicleta. Poder andar de bicicleta. Se locomover. Se locomover. Então, loucura. assim, fui vendo como, tipo, várias questões da moda e do vestir das mulheres estava diretamente ligado à luta de direitos. Estava diretamente ligado a essas restrições, de fato. E daí tem um livro, né, que fala muito sobre como… Foi muito uma referência, e é uma referência até hoje, né, que é o Mito da Beleza, que fala sobre como a gente vai avançando nas conquistas, vão tirando direitos da gente, né? Então, é meio que isso, assim. Então, em ter esse entendimento… Por exemplo, tem uma outra fase da história. Assim que acabou a Segunda Guerra Mundial… Na Segunda Guerra Mundial, tipo, não tinha tecido, né? Tipo, era lá na Europa, principalmente, né? Essa parte ocidental da moda. Não tinha tecido. Então, a galera… Em Londres, o governo fez uma série de medidas para a produção de roupas. Porque as roupas tinham que ter durabilidade. As mulheres estavam trabalhando, então elas estavam ocupando os postos de trabalho que eram ocupados por homens, né? Porque os homens estavam na guerra, lá morrendo na guerra. E daí, tipo, eram roupas… Cara, tem uma foto que a minha etiqueta é maravilhosa, que é assim, roupa anti-encolhimento. Olha que coisa preciosa, né? Hoje em dia, tudo que a gente quer é uma roupa que tem um selo anti-encolhimento, que a gente não vai passar os perrengues. E daí eram lá roupas todas funcionais, com bolsos não sei o quê, e eram roupas baratas, porque eles não podiam cobrar cara, que tava, né, tudo sem dinheiro. Então era tudo tabelado, tudo certo. Aí acabou a guerra… a Europa ainda tava devastada, a galera ainda não tinha o que comer, não tinha tecido nem nada. Mas aí vem um cara, um estilista, que todos os livros de moda viram e falam: ai, porque ele teve um feeling que as mulheres queriam mais feminilidade. Aí… Você vai cavucar a história. E não era bem assim. Na verdade, ele recebeu um investimento milionário, que era muito dinheiro até para os dias de hoje. Isso lá em 1947. Recebeu muito dinheiro de um cara que era o maior produtor de algodão da Europa. E que ele queria vender mais tecido. E daí ele chamou o seu Christian Dior para poder criar roupas com aquela todo tecido. E daí veio o New Look, né? Que era aquelas saias rodadas, aquele visual dos anos 50. Daquelas saias super rodadas. Não é porque ele percebeu que as mulheres queriam mais feminilidade. Que não, gente.
Era porque ele queria vender mais tecido. Sim. Então aí tinham roupas que gastavam, sei lá, 14 metros de tecido, que era um absurdo pra época, sabe? Tipo, a Rainha Elizabeth II, quando ela foi casar, a galera, ainda no meio da guerra, a galera dava os seus tickets, seus voucher tecido pra ela poder fazer o vestido mais. É algo lunático. É algo lunático, as pessoas. E daí, tipo, as mulheres, aí, tipo, acabou essa regulamentação do governo pra produção de roupas. E as mulheres foram pra rua protestar isso. Porque elas estavam perdendo os seus trabalhos, porque demitiram as mulheres pra poder botar os homens de volta nos negócios. Elas estavam sem as roupas de qualidade barata delas e ainda com aquela ostentação. Tipo, tudo devastado, a galera ainda com fome, não sei o quê. E o povo lá 15 ostentando. metros de vestido. 15 metros de tecido. E as mulheres foram pra rua protestar. Mas todos esses movimentos, todas essas lutas das mulheres eram abafadas no contexto da moda, apagadas. sabe? Quando você vai estudar a história da moda, quando você vai… os livros de moda vão abafando toda essa parte do feminismo. Toda essa luta. Aí, em todos os espaços. Em todos. Moda, E daí né? eu fui me especializando nisso. De tipo, em entender esses processos, entender essas relações, que é um pouco do que eu trago no meu livro. E que comecei a trazer pro meu trabalho de uma forma geral, né? Hoje em dia eu dou aula de cultura de moda dou aula no IED, né? Instituto Europeu de Design. Exatamente trazendo essas outras perspectivas que não são faladas, né? Na moda tradicional. A moda ainda é muito debatida, ainda de uma forma muito eurocêntrica. Ainda muito branca, elitista, etc. Enquanto o que tá acontecendo no mundo de verdade, o que acaba inspirando aquele estilista lá na ponta, que foi isso que eu entendi quando eu comecei a frequentar os movimentos. A High Society. O que eu vi é que tava lá olhando. Que no fundo eles estavam roubando aquilo que vinha da rua. Exatamente. Daí então peraí, vamos valorizar aqui as ruas. E é isso. E aí, isso é ótimo. E aí, você escreveu o seu livro em 2019. E como é que foi? Ai, foi maravilhoso. E Você demorou quanto tempo? 2 anos. Porque exatamente, começou nessa crise de tipo… Nessa crise de tipo, fazer um livro de blogueirinha. E eu não queria que fosse um livro que tivesse 1 ano de duração. Porque teve essa época que as blogueiras lançavam livros e que era só sobre a sua vida, era uma coisa vida pessoal. E que, tipo, não era um livro que você vai acessar tempos depois, que daqui sabe? a 50 anos tem uma relevância. Tem uma relevância, que marcou, que fez alguma coisa. Aí eu comecei o livro nessa intenção, e daí eu, tipo, cara, mas parou não é isso tudo que eu e foi quero. pesquisar mais ainda, estudar mais ainda. Não é isso que eu quero. Não quero falar só da minha vida. A minha vida, claro, tipo, as experiências que eu passei, as minhas vivências me fizeram em ter esses entendimentos e chegar nesses pontos. Mas não é só isso. Eu quero falar muito mais. E daí é uma coisa que eu fico muito feliz, que até hoje, 2023, sei lá, vai fazer 5 anos, né? Quase isso. Sei lá quantos anos que tem do livro. Foi 2019 o livro. 2019, final de 2019. Ali, tipo, as pessoas até hoje leem o livro ainda é relevante. Sim. O livro ainda tem uma bagagem, ainda é atual. E era isso que eu queria, sabe? Um livro que tivesse uma longevidade. E daí, como é que eu fui fazer isso? Fui fazer isso trazendo. Tipo, o que os livros de moda não estão falando? O que a galera não está falando? Você pegou o que não estava sendo dito. Não estava. Aí foi falar o quê? De racismo, porque o que não está sendo dito é que a gente tem que ficar atento, né? Exatamente. Tem que estar sempre atento e forte, como o Gal já cantava. E aí você pegou racismo, feminismo, tudo. E fui trazendo essas histórias. Exatamente. Pra poder mostrar pras mulheres, e esse é o feedback que eu mais tenho do meu livro e que pra mim é o mais recompensador de tudo, é que, tipo, caramba, me fez refletir, me fez entender por que eu não me permitia tal coisa. Me fez entender por que eu me sentia na pressão de outras coisas. E daí é isso, tipo, hoje em dia eu tenho seguidores que falam, nossa, eu me sentia super mal. Cara, tinha gente, receber depoimento de gente, tipo, eu não vou no casamento da minha amiga porque eu não posso usar salto alto. Tem muito essa… Sim, tem muito esses impedimentos, essas limitações. As mulheres falando, porque eu achava que eu com mais de 30 eu não podia usar mini saia, eu não podia usar all-star. Meu amor… Você pode usar o que você quiser, sabe? Quem é que determina as coisas, sabe? E a gente fica muito nessa pressão social, né? Que as mulheres passam muito por isso. Homem tá nem aí. Nem aí. Tem pressão social, mas não. Confortável. Vai botar aquela camisa… Peru solto pra ficar bem confortável. E tá lá. Engoliu o mundo e a gente presa. Presa, toda durinha, toda isso, dura, aquilo. sem conseguir respirar. Pois é, cara. E aí, depois que lançou o livro, nesse momento, o Modices ainda era continuava. Modices e tal. E daí lançou eu lancei o livro e foi legal, foi logo ótimo, de cara? Foi ótimo, foi incrível. Fiz tudo, assim, todo o feedback das meninas foi ótimo. Aí veio a pandemia, né, 2020. E daí, nisso que veio a pandemia. E nesse momento, até, quando eu lancei o livro, eu falei, cara, tudo que eu queria falar sobre moda, eu botei aqui.
Daí eu fui, nisso meu conteúdo já tava muito mais voltado pro feminismo, pro empoderamento. Porque era uma coisa que eu tava sentindo, essa urgência pra eu falar de amor próprio, né? De autoconhecimento. E ali eu senti que, tipo, ali no livro, pronto, agora eu já falei tudo que eu precisava de moda. E, tipo, tudo agora é parte disso. Parte desses conhecimentos aqui. Aí eu, principalmente na época de pandemia, né? Ainda desenvolvi algumas coisas do livro e tal. Só que eu fui tendo essa urgência. Porque eu fui perdendo um pouco da identidade, sabe? Porque todo mundo chamava de Modices. Ninguém nem sabia meu nome, né? Era só Modices. Aí foi dando uma crise de identidade, entendeu? Rolou uma crise de identidade em plena pandemia? Em plena pandemia, óbvio, né? Pandemia. Sim, todas as crises vieram pra fora. Os monstros todos pularam. Tudo. E como eu tava falando mais sobre questões mais do feminino do que até de moda, propriamente dita, a moda ficou um pouco mais secundária ali. Sim. Eu tava muito angustiada de estar falando sobre aquelas questões dentro da alcunha Modices. Aí eu, não, cara, deixa eu me apropriar do meu nome, né? Deixa eu ser o meu nome. Foi uma questão de identidade mesmo. De identidade. E de rebranding, vamos usar os termos. Ai, meu Deus. Rebranding. Gringos. O rebranding. Mas aí você abandonou o blog? Como é que aconteceu? Aí o blog já tinha largado de mão, porque assim, a galera já não tava mais acessando, era muito tempo pra manter. E fora que assim, né? É stories, é feed, é reels, é o TikTok. Eu já tava chocada. Aí é o Twitter. Como é que você... Aí, como que administra isso tudo? Daí eu já tinha dado uma pausa no blog. E daí eu fui e fiz esse momento, assim, de tipo, não, agora eu sou Carla. Agora as pessoas vão... E você tava na pandemia? Tava na pandemia. Daí eu mudei de Modices pra Carlinha. Até tive um ensaio de voltar o Modices só nas redes sociais, né? Só como uma plataforma no Instagram mesmo. Mas ainda assim, tipo, é isso. É muita coisa pra administrar com esses algoritmos, entendeu? Aí eu já tô pirando de novo. E todo o meu objetivo agora é não pirar. Sim. Não me sobrecarregar. Foco. O grande foco, porque senão a gente fica muito refém, né? Porque quando você trabalha com produção de conteúdo online, você já não tem folga, você já não descansa, porque você tem que trabalhar 24/7, porque é isso que o algoritmo quer. Sim. Você tem que estar sempre alimentar o gremlin. Mas aí você mudou na pandemia e começou a produzir conteúdo pessoal, mais sobre Carlinha? Mais pessoal também, assim, na pandemia. Você se expôs mais como Carlinha? Me expôs mais. E também acho que me deu essa liberdade, porque quando eu tava ali sobre, né, esse guarda-chuva Modices, era uma coisa mais profissional, sabe? Te exigia uma postura menos pessoal e mais profissional. Mais profissional. E daí foi quando eu me permitia. Na pandemia, eu abri um Instagram de decoração, né? Das coisas da casa, que eu comecei a fazer tudo dentro de casa, né? Redecorei a casa inteira. É muito louca, maravilhosa. Redecorei a casa inteira, fiz um monte de coisa. Aí você abriu um outro Instagram. Aí eu tinha um outro Instagram, Insta da P, onde eu fazia todas essas transformações e tal. E daí a galera começou a acompanhar mais. E ali foi quando eu comecei a me conectar mais exatamente para esse lado pessoal, né? Saiu um pouco dessa especialista em moda, stylist, não sei o que lá, expert, pra poder ser a pessoa que sabe disso tudo também, mas é gente como a gente, tá aqui vivendo, tá aqui surtando, tá Você aqui. Você sentiu essa necessidade dessa… Sim. Aí depois desse momento E durante a pandemia? Durante a pandemia. Aí esses Instagrams de decoração super bombou até hoje. A galera pede dicas, pede coisa. Tô até voltando um pouco com os conteúdos de decoração, que eu tô no momento de redecorar de novo a minha casa. E daí, depois desse momento e tal, em 2021, eu tipo, cara, eu realmente não dá mais pra ser só Modices, eu preciso ser eu. E daí, é aquele movimento Boca Rosa, Bianca, sabe? Tipo, e várias tiveram esse movimento várias blogueiras das antigas também tiveram esse movimento, sabe? De separar a pessoa física e jurídica, sabe? E por mais que ainda seja uma pessoa jurídica, porque você está online e trabalhando, enfim. Não vou nem entrar nessa não específica. Aí eu falei, não, vou coisar. E daí eu virei Carlinha nas redes. E o Modices tá lá guardadinho, eu tenho os projetinhos pra ele, mas eu tô agora, tipo, realmente focada em dar essa continuidade, sabe? De entender também as coisas que eu quero falar. Porque, como eu tô há muito tempo, né, falando de muitas coisas, eu tenho uma relação com as minhas seguidoras de muita troca agora já, sabe? De muita confiança. Então, acho que a gente tô acompanhando as mudanças junto, né? Vocês estão amadurecendo. Todo mundo amadurecendo. Cara, millennials, né? Tipo, eu acompanhei toda a transição de millennial. Mas a Carlinha tá falando sobre o quê? Fala muito sobre questões de feminismo mesmo. E dessas urgências, essas transformações que a gente tá passando, sabe? Fala muito sobre aceitação, sobre se entender nesse mundo. E como navegar por esse mundo, sabe? Se aceitando um pouco mais e se cobrando menos, né? Porque a gente foi criada pra se cobrar muito.
pra se cobrar muito. Então eu acho que hoje meu conteúdo tá até voltando um pouco mais pra moda. É que acho que depois do livro, gente, não aguento mais moda. Você meio que transbordou tudo que você Transbordei. tinha pra… Né, botou pra fora tudo que você tinha Sim. guardado. De conhecimento, conteúdo, pesquisa, experiência na vida. E de repente você sente vontade de ser… Outra coisa, de experimentar outros territórios, de falar sobre outras outras coisas. Exatamente. Outras urgências que eu Muitos também anos tinha. também falando só, né, sobre moda, sobre… Sim. E daí eu parei, respirei. E daí eu fui explorando outras possibilidades, né? Fui entendendo outras coisas que eu queria falar também. Aquele lance do tipo, eu não preciso deixar de falar de uma coisa, né? É o Sim. Então hoje eu falo de moda, falo de feminismo, falo de cultura, mas o que eu mais gosto hoje, né, o que eu venho focando nos últimos tempos é realmente falar de mulheres. E daí contar histórias de mulheres e trazer essas referências também, né? Porque às vezes a gente é muito invisibilizada, né? Muito. Então, tipo, tem mulheres que já estavam fazendo coisas, assim, suando, fazendo coisas Tem muito muita mulher incríveis. foda. E que a gente não Muita sabe, mulher. que a gente não conhece. Sabe, esse é meu trabalho aqui. Sabe? Porque Exatamente. todas as mulheres que chegam aqui, eu fico chocada. Eu me emociono de verdade, porque é muita mulher incrível, inteligente, realizadora e insegura. Olha que absurdo. Ai, nossa, eu tava nesse papo, sabe? Antes de vir pra Sim, cá, de como a porque gente… a síndrome de impostora, né? Que agora essa é a expressão que a gente já quase não aguenta mais. Mas que a gente conhece muito Mas bem. é que, exatamente, ela é real. Ela é uma construção social que a mulher foi forjada. Então, assim, todas duvidam. Mulheres fodaças, incríveis. Sentam aqui e ficam… Ai, mas… Ai, que medo. Eu não sei se eu sou suficiente. Porque vieram outras tão incríveis. Eu falo, gente… O meu lance com a moda também foi isso. Porque, tipo, daí eu senti que, tipo… Caramba, eu já escrevi o livro. Eu formei tanta gente. Porque daí também é isso. Eu tenho minhas crias, né? Isso que eu ia te falar. E você continua dando aula? Continuo dando aula. Dou aula, na verdade comecei a dar aula no final do ano passado. Então assim, tô dando aula agora. Então uma coisa nova. Uma coisa ser nova. professora. Sempre dei palestras, sempre dou consultoria pra marcas tá. e tudo mais. Sempre tive esse papel. Mas tipo, dar aula pra turma mesmo foi agora. Professorinha foi agora, eu adoro. Eu gosto muito dessa energia, dessa troca. E ajudar a provocar, né? Acho que todo o meu trabalho é sobre provocar. Fazer as pessoas pensarem 2 segundos. Para e pensa 2 segundos sobre isso daqui. Professor é formação crítica, né? É uma função incrível, seja onde for, na moda, né? Sim, qualquer coisa. E daí eu também isso, tipo, eu formei durante esse meu tempo tanta gente que tá aí hoje estourada. Eu sempre dou o exemplo da Josi Ramos, minha maravilhosa, que é isso, minha cria, minha bichinha. Que eu ajudei muitas pessoas a se verem refletidas ali, né? Ver que sua cor, seu estilo, a sua origem eram relevantes sim, eram bons, eram estilos incríveis e que precisavam ser exaltados. Então, tipo, veio tanta gente criando conteúdo de moda tão incrível depois disso que eu, tipo, eu posso descansar um pouquinho. Sabe a descansa militante da moda? Sim. Então, eu me permiti, durante esses últimos 3 anos, dar uma descansar essa militância de moda, porque tem muita gente aí, sabe, que eu ajudei fazendo a formar, um trabalho legal. que tá fazendo um trabalho legal. E agora que eu, tipo, voltei, aí, tipo, minhas seguidoras também maravilhosas, elas são tudo. E daí elas falando, eu tô entendendo outras formas do que eu posso falar, de outras lacunas que eu ainda tenho interesse. Que você ainda não tinha preenchido. Exatamente. Que sempre tem, né? E daí eu acho que entra muito esse lance da síndrome da impostora. Tipo, você já falou tudo. Porque você já deu pra você. Esgotou. E daí agora, tipo, não, ainda tem coisa pra eu falar. Eu ainda sou relevante. Maravilhosa. Ainda tenho um olharzinho, ainda sou afiada pra isso. Sim. Eu passando por muitas transformações nesse meu último ano da minha vida. Separei aquela. E você era casada? Era casada. 18 anos. 18 anos. 18 anos. E daí, tipo, sempre causa impacto nas pessoas. Tem filhos? Não. Mas aí, 18 anos é uma vida, né? É uma vida, entendeu? Então, assim, tipo, agora eu realmente tô descobrindo, me olhando de outra forma. Sim. E isso também tá… Acaba afetando todo o seu… afetando, transformando tudo. E, tipo, as vivências, as pessoas que eu tô convivendo. Aí, tipo, estar atenta ao olhar das outras pessoas. Estar mais na rua, vendo qual a necessidade das pessoas. Porque eu me alimento da rua. Olhando as pessoas na rua, entendendo esses movimentos que eu tiro. Tipo, cara, o que a gente pode fazer pra poder… fazer as pessoas se sentirem mais seguras, fazer as pessoas, sabe, se permitirem mais autenticidade, fazer com que a gente possa avançar. E a partir daí que eu vou trazendo essas reflexões. Então, acho que eu tô nesse momento de
aflorar mesmo, sabe, de me permitir. Você tá solteira? Tô. De me permitir ver outras coisas, me ver de outro modo e passando isso, sabe? Então acho que aí tô realmente nesse momento de me reempoderar de quem eu sou e do que eu posso fazer e das minhas possibilidades. Sim, maravilhosa. E você então tá produzindo conteúdo sobre um pouquinho de tudo. Um pouquinho de que tudo. Que você é. Exatamente. E é bom, né? Porque a gente volta assim, cheia de vitalidade, cheia de projetos, cheia de não sei o quê. O que é? O que você pode contar? Tá vindo aí, tá vindo aí coisas muito legais. Arrancar alguma coisa de você. O que tá rolando agora? Não, agora. Além do Instagram da Carlinha. O que mais acontece é o Instagram da Carlinha? O que mais acontece é o Instagram. Eu ainda me falta um pouquinho da energia jovem do TikTok. Ah, sim. Porque, ai, gente, é muita coisa pra poder lidar, sabe? Muito. Muito. Mas eu tô… E olha que você é um polvo. Olha que eu faço muita coisa. Na internet. Sim, mas eu tô com os projetos, assim. Eu tenho, desde o início do blog, eu sempre promovi encontros de seguidores, sabe? Então era sempre, tipo… O primeiro encontro era Girls Beer Night. Porque a gente se encontrava no bar pra poder beber cerveja, pra poder fazer amizade, sabe? Que sempre foi muito pra conectar. E desses encontros sempre saíam, tipo, melhores amigas. Gente que se conheciam e mulheres que se conheciam e que descobriam afinidade juntas, né? Porque às vezes a pessoa que você convive há muito tempo, você tem outras experiências, a sua vida muda e não necessariamente as pessoas acompanharam, né? Principalmente nesse momento de redescoberta do feminismo, né? De empoderamento, teve gente, né, que… Teve muita gente que não acompanhou e tal. E outras que estavam, assim, muito pra frente. Então, ali era o espaço onde as pessoas se conectavam com gente que estava ali com o mesmo pensamento alinhado e tal. E daí bolhas. As bolhas. Gostosinhas de viver. E daí, cara, madrinhas de casamento se conectaram exatamente desses encontros. Aí, depois desse Girls Beer Night que eu encontrava no bar, aí os bares ficaram pequenos pra poder receber a gente. Aí eu comecei a fazer… era você e suas seguidoras? Minhas seguidoras. Aí depois eu comecei a fazer as matinês. Porque também pensando nas mulheres que, tipo, às vezes tinha filho e não tem oportunidade de sair e tal. Daí eu fazia evento cedo, pra poder acabar cedo. E o evento era só vocês conversando, existindo? Maquiagem, tinha as maquiadoras. Porque daí qual era o espaço? Era o espaço de experimentação mesmo, sabe? Que eu queria que as mulheres se permitissem fazer. Porque eu tava lá falando de make colorida, né? Porque é o que eu não sou. Maravilhosa demais. Falando de make colorida, falando disso, falando daquilo. É uma sombra, não, é um delineador. É, um lápisinho rosa e uma máscara azul. Bem anos 80, né? Porque sou criança dos anos 80. Total 80s. E aí eu fui, e daí, tipo, tinha maquiadoras. E daí as mulheres… Era muito engraçado. Porque, mas você é muito visionária, né, Carlinha? O Ares ali puxa. E daí elas chegavam… Abre caminhos, né? Aí era muito engraçado. Porque elas chegavam e faziam um negocinho colorido. Aí daqui a pouco elas paravam. Tá muito esquisito, Carlinha. Aí eu olhava… Não, eu olhava de novo. Daqui a pouco elas tinham feito mais. Assim, daqui a pouco estavam ali, tipo, todas com uma make maravilhosa. Montado. Exatamente. Então eu vou retomar esses eventos agora no segundo semestre, presenciais. Exatamente. Porque faltam esses espaços seguros, né? Porque daí, ok, tipo, eu sou muito da rua e tal. Mas com as suas seguidoras. Com as minhas seguidoras. Eventos para as minhas seguidoras. E claro, né, a gente vai expandindo e tal, mas eventos voltados para mulheres mesmo. E é isso, pra gente ter essas trocas, entendeu? Pra gente poder sentar e conversar. Porque às vezes você vai fazendo, só uma festa, balada. Às vezes a gente só quer conversar, sabe? Claro. E a gente não tem esse espaço, porque daí a vida… Mulheres sempre sobrecarregadas, né? Jornadas duplas, triplas. Juntas, conversando, se divertindo. Cara, gargalhando. Exatamente. É revolução. É revolução, exatamente. E ainda tem uma frase que eu amo. E daí sempre tinha minhas DJs amigas tocando. E daí as mulheres se permitindo dançar e rebolar até o chão. São mulheres, essencialmente, que vão e que frequentam. E que é exatamente isso, né? Elas se sentem seguras. Sim. Às vezes até levam os filhos, entendeu? Sim. E daí sempre tinha troca, assim, dava livros, fazia sorteios de coisas. Que era isso, é esse espaço pra gente trocar. Tinha um momento de dançar, porque tem uma frase que eu amo de uma pesquisadora, Emma Chapman, se eu não me engano, que é: se eu não puder dançar na minha revolução. Sim. Então, tipo, tinha um momento de dançar e se permitir rebolar a raba sem ter assédio, sabe? Dançar rebolando a raba. Rebolando a raba também, sem se preocupar com assédio, sem se preocupar, sabe? Tipo, com coisas. E também o momento de conversar e de experimentar uma make. E de falar, sabe? De trocar sobre todas as coisas. Multi-artista esse encontro. Multi-artista. Então, assim, agora no segundo semestre vou retomar Você vai retomar isso. Vou retomar esses eventos. E ainda tem mais uns projetinhos de conteúdo aí que estão se desenvolvendo. Mas o foco mesmo é reativar essa comunidade, né? Porque minha comunidade é muito firme, muito forte. São muitos anos, né? São de muitos construção, anos. de cumplicidade. Sim, total. E você ainda
presta consultoria pra… Presta consultoria pra marcas ainda também, exatamente Mas ajudando. o que você faz? Você explica um pouquinho do que é. Porque presta consultoria pra marca. É uma coisa tão abstrata, Muito. né? Mas o que eu faço E pra gente que não é do mundo da moda, fica meio assim, o que é… O que é isso, né? O que você tá fazendo? Eu basicamente ajudo as marcas a entender o movimento das mulheres, a entender a mudança de comportamento da vida das mulheres hoje, né? Porque, principalmente marcas de moda, eu dou muita consultoria pra marcas de moda e beleza. Já ajudei em desenvolvimento de produto, de linha de produto, por exemplo, de cabelo cacheado. Ah, tá. Umas coisas que foi assim. uma grande revolução, Uma né? grande revolução. Porque até outro dia a gente, né, nós crias dos anos 90 não tinha nem shampoo pra Não cabelo tinha, cacheado. gente, pelo amor de Deus. Era cremes, as marcas não entendiam e tudo mais. Todo o processo também de ter cores, né? Também atuei muito no… Sim. Você tem uma coisa com colorido. Sim. Colorido e principalmente com tons de pele, né? Sim. Porque assim, o meu tom de pele, dessa corzinha, às vezes eu era a penúltima cor das cartelas de maquiagem, sabe? Chocante, né? É, chocante. Então, assim, o meu trabalho… o racismo na moda. É o racismo na moda e na beleza. E daí eu trabalho com as marcas nisso, tipo, trazendo as mudanças de comportamento e mostrando pras marcas o que tá acontecendo na vida das mulheres. Mas elas estão interessadas? Eu fico te ouvindo assim, fico até com uma esperancinha. Não, tão interessadas. Não é fácil, não. É porque aqui, ó, a pessoa que tem o jeitinho pra poder dobrar, Você já é maravilhosa, muito. mas eu fico feliz que algumas marcas… tem esse se preocupe, preocupação mínima, talvez, sei lá, mesmo que ainda seja porque precisa… Hoje É porque a Rihanna chegou e arrasou todas as vendas com Fenty, entendeu? Vendeu tudo, aí as marcas querem entender. Mas por quê? Porque só porque ela botou cor. E daí, não é só porque ela botou cor, é porque exatamente o que eu já vinha fazendo lá de muito antigamente, desde lá do início. Rihanna te copiou. Aquelas. Inspirei Rihanna. Audácia. Mas tudo aquilo que eu já vinha falando de representatividade e tal. Eu lembro que teve uma vez, antes da Rihanna lançar Fenty, e daí eu tava lá conversando com as executivas de uma marca gigante de beleza do Brasil e tal. E daí elas falando que, tipo, trouxeram a marca gringa e daí as cores não vendiam. Eu, mas vocês não divulgam essas cores, né? Não, tem divulgação sim. Eu, mas eu sempre vejo as pessoas só de pele super clara. Eu não vejo uma pessoa da minha cor na comunicação da marca. Não, mas não sei… Tipo, não, mas não é isso o problema, né? Esse problema é porque não vende, é porque não vende, é porque não vende. Aí chegou a Rihanna, botou a foto das pessoas de pele escura, mostrando que tinha os produtos pra atender as pessoas de pele escura. Aí vendeu tudo, esgotou tudo, sucesso de vendas, vendendo bilhões, não sei o quê. Aí que as marcas, opa… E daí, pessoalmente, não é que aquela garota tinha razão lá no que ela tava falando? Aquela mulher de sombra de sombras coloridas, aquela garota toda estampada. Não é que ela tava falando umas coisas sensatas. A garota da estampa. A garota da estampa. E daí, o meu trabalho com marcas é essencialmente esse. Tipo, fazer as marcas entenderem, tipo, onde é que elas estão errando. E desconstruir esse olhar eurocêntrico, né? E trazer esse olhar mais de brasilidade, esse olhar mais local. E principalmente, desconstruir essa coisa de classe, né? Porque tem toda uma preocupação. As marcas acham que, tipo, todo mundo quer parecer rica. Sim. X, Y, Z. E não, cara, as pessoas só querem viver melhor. As pessoas só querem… Mulher só quer bolso que caiba as coisas. Porque os bolsos femininos não cabem nada. E não cabem nada por quê? Porque era uma estrutura, uma estratégia… Não é pra poder manipular. Não era pra mulher estar na rua. Você não tinha que estar nem na rua, quanto mais carregando coisa no bolso. Exatamente. Então, meu papel nas consultorias é trazer esse olhar pra… trazer e desenrolar muito, mostrar muito, trazer muito. Trabalho árduo. Trabalho árduo, mas eu consigo. Aqui, ó, papinho aqui, principalmente consigo provar. Porque como eu acompanhei todas essas transformações, que nos últimos 15 anos, olha quanta gente avançou em tantas questões, né? De feminismo, de racismo, de diversidade, de representatividade. A gente conseguiu avançar. E a gente conseguiu avançar por quê? Porque agora o povo tem voz. Porque agora o povo pode chegar lá, cancelar, fazer barulho e tudo mais. Não, entender que o povo que compra, né? Tudo bem, os ricos, né, estão ali no topo da pirâmide. Mas eles o povo, são representatividade muito pouca até de compras. Porque eles já são atendidos pra tudo. Agora, tipo, ali é a classe C. E a classe D, sabe? Essa galera também compra, quer consumir. Que não era olhada, né? Não era olhada. Ninguém tava olhando, porque estavam achando que as pessoas da classe C, D, gente preta, todo mundo queria ser branco. Todo mundo queria parecer a Helena, do Manuel Carlos, entendeu? Um cafezinho. Andar pelo Leblon. Andar pelo Leblon. E não, cara, as pessoas querem viver sua vida, quer ir pro Mercadão de Madureira confortável, exatamente, linda, quer ir pro viaduto dançar baile de charme, entendeu? Fazer passinho no charme. Exatamente. E
as pessoas têm as suas vivências diferentes, querem circular e querem ser múltiplas. Porque também é isso, a gente não precisa ser uma coisa só. E pras marcas é muito difícil entender, entendeu? É muito, por exemplo, teve uma vez que eu dei um expor numa marca que eu também era assim, era mais braba, né? Uma vez, aí Você tava não é mais brava? Agora eu tô calma, não tô tretando tanto, mas antes eu tratava muito mais. Daí tem uma vez uma marca que, nesse momento, né, de precisa ter modelos de tamanhos diferentes, não sei o quê. Claro que o você… G, que veste P. É chocante, E né? claro que, porque as marcas, porque o G encalha. Claro que encalha, você só bota a garota PP pra poder vestir. Aí, né, no meio desse auge ali, daquele debate ali, um pouco pré-pandemia, aquela confusão toda. Aí vem o anúncio de uma marca, assim, tipo… anúncio pra poder dizer que tinha até o GG. Né, fez mais que obrigação, mas olha, temos GG. Aí era a foto, era o carrossel, né, no Instagram. Aí era a foto da modelo PP. Aí P, M, G. Tudo a mesma modelo. Ah, tá zoando? Não. A mesma… A modelo do mesmo tamanho, vestindo todos os modelos. Aí pronto, né? Aí eu fui, fiz o textão, expus a marca, não sei o quê. Aí eles foram cancelar esse anúncio. Aí fizeram o anúncio depois só com a imagem PMGGG, tiraram a foto da modelo. Meu amor, não adiantou de nada. Você não contratou uma modelo G pra poder mostrar qual é o corpo que seu G veste, sabe? Sim. E às vezes são umas coisas E as muito pessoas básicas. são G. São G. As pessoas existem. Exatamente. Tipo, e nem toda pessoa G quer ser P, quer Sim. parecer ser uma pessoa P, sabe? Sim. Tipo, que ela quer se feliz vestir do bem, jeito que é. confortável, bonita. Todo mundo quer se vestir, sabe? Sim. E fica essa síndrome. Não, porque todo mundo quer emagrecer, porque todo mundo quer parecer jovem, todo mundo… Cara, a gente tá no momento, é isso, os millennials, né? Nos últimos… As millennials envelheceram. E a gente tá de boa, envelhecendo bem e curtindo envelhecer. A gente não quer parecer ter 20 anos. Até porque eu mesma tô maravilhosa, tô na minha Eu acho a melhor gente fase mais gata agora. do que Mas com 20. eu quero parecer que eu tinha 20 anos, não, meu amor. Não, tô tinha mais ótima agora. colágeno, talvez, mas provavelmente, né? Óbvio. Mas esse borogodó aqui, Esse sabe? borogodó é esse… É agora, a maturidade traz pra gente. Sim. E é isso, trazer esse olhar pras marcas, né? Porque às vezes elas ficam ali muito limitadas, muito ali naquele mundinho, marketing, não sei o quê, e esquece de olhar pras ruas. E isso pra mim é sempre o que pegou muito no mundo da moda, no mundo da beleza. Tipo, eles não olham pras ruas. E a galera, tipo, dali tá tão imersa ali naquele Eles olham pra escritório de quê? moda. Pro palco, pro desfile. Só olha pro É desfile, só olha pros seus eventinhos, É. só olha pro seu circuito. E quem tá comprando essas roupas, quem tá consumindo, não tá ali. Tá em outros lugares. E o que essas pessoas que estão vivendo… Por exemplo, uma crítica que eu sempre faço é… Você entra no shopping hoje. Tipo, shopping, ele é… A maior parte das lojas são de moda feminina, né? Sim. Você olha as vitrines, não tem roupa de trabalho. São só roupas de passeio. Sim, São só verdade. roupas, sabe? De descontração, de momentos casuais. Sendo que a gente passa a maior parte do dia trabalhando. Maior parte da semana, a gente trabalha 5 dias na semana, ou 6 horas por dia. E é um drama para mulheres conseguirem roupas confortáveis para trabalhar. Principalmente quem tem trabalhos corporativos e tal. Porque a moda tá só assim pensando no sonho. Aí são roupas cheias de recorte, mostrando aqui isso, mostrando aquilo. E daí as mulheres têm que ficar quebrando a cabeça pra poder arranjar roupas confortáveis pra trabalhar. Calças que não fiquem, sabe, marcando, porque você vai Sim. ficar muito tempo sentada. E daí o corpo das mulheres flutua, né, durante o mês. Porque a gente tem aquele período que tá mais Claro. inchado e tal. As marcas estão preocupadas com isso? Não. Estão ignorando questões básicas da vivência das mulheres. E meu papel é sempre trazer esse olhar. Tanto pras marcas de tipo, presta atenção aqui. Elas têm uma dificuldade. Marcas Tem de uma moda e dificuldade. beleza têm uma Imagina. dificuldade. Mas pelo menos a gente tá lá batendo, assim, falando. E também pras mulheres entenderem que o problema não é elas, sabe? Sim. Pras mulheres entenderem que, tipo, é as marcas que tem que mudar. Que você, sim, que sabe que não é seu corpo que tem que caber nas roupas. São as roupas que tem que servir você. É pra isso que serve, né? Então é todo um trabalho ali pra desenvolver isso. Já faz anos que você presta consultoria pra marca. Sim. E você continua. Continua. Ah, ainda bem. Continuo. E agora também o bom de dar aula é isso, né? Tô ajudando a formar os novos estilistas, os novos criadores e tudo mais, a pensarem dessa forma, a refletirem mais. Mas os donos, a maioria é homem? Maioria homem, os donos na maioria são homens. Pois é. E é muita gente branca, privilegiada já, sabe? É porque é uma galera que já vem ali com dinheiro. Sim. E que daí já vive naquele mundinho. E daí quer vender pra um monte de gente. Mas aí não, se esquece do básico. Porque fica só na sua própria bolha. E daí eu venho assim com choques de realidade. Eu adoro um choque de realidade. Maravilhosa. É Ainda isso. bem que você faz isso Maravilha. tudo. O que mais? Gosto muito de trazer histórias das mulheres do passado, porque isso me realiza muito, sabe? Sim. Descobrir essas mulheres que estavam fazendo coisas muito incríveis. Por exemplo, ano passado eu viajei
E daí eu fui numa exposição que falava sobre as animações da Disney. E nessa exposição eu descobri que existiam várias animadoras mulheres. Pois é. E que a gente nem sabia. Mas quem assinava? Os homens? Quem aparece? Quem ganhava prêmio? Os homens, exatamente. Tanto é que, tipo, tem algumas mulheres que são muito fontes de estudo. Eu tenho até uma tatuagem. Ai, não vai dar pra mostrar nessa manga. Que é essa daqui, é a Heidi Klum. Que ela… Heidi Klum não, desculpa. Heidi Lamar. Que era uma atriz de Old Hollywood. O desenho da Branca de Neve original foi inspirado no rosto dela. Que era, tipo, a mulher mais linda de Hollywood lá. O Walt Disney fez a Branca de Neve inspirada no rosto dela. E ela era uma atriz que foi para os Estados Unidos fugida. Porque casaram ela com um general nazista. E ela era, né, apavorada com aquilo. Ela fugiu. Apavorada com aquilo é ótimo. Imagina. Né? E daí ela botou, com a ajuda lá da empregada lá da casa, botou todas as joias assim dentro de um casaco, fugiu de casa e foi ser atriz nos Estados Unidos. Fugiu de lá e foi ser atriz nos Estados Unidos. E daí ela era alemã? Ela era austríaca, se não me engano. Aí fugiu, foi ser atriz nos Estados Unidos? Foi ser atriz nos Estados Unidos, né? Que ela já tinha feito uns filmes europeus e tal, lá na Europa. Aí foi pros Estados Unidos e daí é isso. Ela bombou em Hollywood, porque era muito bonita, muito bela, não sei o quê. Fez vários filmes. Só que ela era muito inventora. Ela gostava de criar coisas e tudo mais. E daí ela apenas criou o código de comunicação que permite que hoje a gente tenha Wi-Fi, internet, celular. Ela criou isso tudo porque lá na época da guerra ela queria ajudar a combater os nazistas, porque ela fugiu lá do nazismo, queria acabar com aquilo. E daí ela foi gênia. Uma gênia. E daí ela foi estudando, de tipo, como que… E ela é muito inventora, o pai dela sempre incentivou muito isso nela. Ela foi inventando e daí ela, junto com um amigo pianista, desenvolveu essa linha de comunicação e deu pra galera lá do exército americano esse código de comunicação. Porque, sei lá, na época eles tinham… As comunicações eles pegavam, né? Tipo, conseguiam captar as comunicações e pra poder fazer lá as coisas de guerra deles. Ela não, com esse código aqui, tipo, eles não vão conseguir decifrar a comunicação. Aí a galera, tipo, não, vai fazer o teu papel aí que é de ser bonita, entendeu? E deixa os homens pensarem nisso. Até que um dia abriram lá os arquivos e… Porra, essa ideia aqui é boa, hein? Essa ideia aqui é maneira. E daí se desenvolveu tudo. E daí se criou satélite, se criou celular, se criou todas as coisas com a base da pesquisa dela. E ela só foi reconhecida com 80 anos. Quando ela teve 80 anos. Você tem noção da quantidade de histórias assim? Exatamente. Aí você ficou nessa… Tipo, te apaixonou isso, de buscar mulheres que foram apagadas. Histórias de mulheres. E daí essa é uma paixão apagadas. Que eu tenho. Exatamente. Até porque a gente vê o referencial, né? Porque senão a gente fica de tipo… Caramba, eu sou a primeira em tudo, né? E fica naquela coisa de tipo… Nossa, não, já tinham mulheres antes que conseguiam fazer. E conhecer a história dessas mulheres realmente… me dá um gás muito grande, sabe? De tipo, olha… Mas você tem compartilhado isso nas suas redes? Sim, compartilho. Tem mais alguma mulher sensacional? Tem várias. Por exemplo, tem a Alice Guy Blanchet, que eu adoro cinema, né? Eu adoro cinema, estudo muito cinema, sabe? Sou aquela cinéfila, assim, tipo, e principalmente histórias de mulheres no cinema. Sim. Por exemplo, o filme mais assistido do Brasil antes dos filmes do Paulo Gustavo era o filme de uma diretora mulher, um filme de 1930, sei lá o quê. E que eu não fazia ideia que era um filme de uma diretora mulher, que era o filme mais assistido do Brasil, sabe? É impressionante. Então, assim, a gente sempre esteve ali fazendo história. Mas essa história sempre foi abafada. O que eu gosto é de trazer. E daí tem essa mulher, Alice Guy Blanchet, que foi, tipo, a primeira pessoa a fazer um filme de ficção. Lá na época… Primeira pessoa a fazer filme de ficção, a criar uma historinha lá. Ela é americana? Não, ela é francesa. Ela era francesa. E daí ela, lá, quando os irmãos Lumière lá fizeram lá a maquininha lá de filme, os primeiros filmes, eles retratavam coisas da vida real. Era tipo, cenas da cidade. Era, sabe, tipo, cotidiano, eram coisas assim. E daí ela chegou, tipo… E daí era um negócio, tipo, ninguém… O povo tava só nessa pira. Ela era secretária do cara que vendia essas câmeras. Só nessa pira. E daí ela, mas isso daqui dá pra criar umas histórias, dá pra fazer uns negócios. E daí ela começou. Aí, tipo, ninguém tava aí, pode fazer, pode brincar com esse negócio aí, sabe? E daí ela começou a fazer filmes e começou a fazer experimentações, efeitos especiais, fazia várias paradas e tal. E daí ela chegou a ter um grande estúdio nos Estados Unidos até, antes de ser Hollywood, o polo de cinema dos Estados Unidos era New Jersey. E daí ela chegou a ter um super estúdio lá, produzia milhões de filmes, ela fazia, sabe, tipo, vários marcos do cinema foram elas. E ela foi invisibilizada em todos, davam crédito depois, quando começaram a escrever a história do cinema, começaram a dar crédito
crédito pro assistente dela, que era homem. Pro não sei o que, porque ninguém É muito acreditava que uma chocante. mulher poderia fazer os filmes. Só que ela em vida, Ela ainda, conseguiu em vida, ela né? foi lá, ela senhorinha danada, ela foi lá e fazia questão de, tipo, de conseguir bater lá na porta e conseguir um reconhecimento dela. créditos do que ela fez. Os créditos dela e nas coisas que ela fez. E daí é isso, tipo… E ela era referência pra gente, tipo, Hitchcock, sabe? Tipo, o Hitchcock tava lá. E daí você vai vendo hoje os trechinhos assim. Ah lá, olha de onde é que ele pegou tal referência. Você vê como a obra dela foi referência de cinema Sim. pra um monte de gente. E daí no documentário até sobre a vida dela, tipo, pega lá gente que estudou cinema, sabe? Nas melhores escolas. Você conhece a Alice Guy Blanchet? Não. Mas as referências dela estão aí até hoje, sabe? Então, eu gosto muito disso. Porque você trazendo isso te ajuda mais, cara. Só de você saber que, tipo, o filme mais assistido do Brasil durante, sabe? Sim. Mais de um século foi dirigido por uma mulher. Chocante. Pô, então vamos ter mais mulheres dirigindo, vamos se sentir possíveis de dirigir aptas, filmes. capazes. Exatamente. Vamos contar nossas histórias. Mas, sim, E o daí eu apagamento tem esse objetivo, né? Exatamente. De fazer com que a gente não se veja. E aí, se a gente não se vê, a gente fala, vou fazer o quê ali, Vou fazer né? o quê esse lugar? Daí tem a Beyoncé. No documentário dela, do Homecoming, que é sobre aquele show que ela fez no Coachella. Ela logo no início fala uma frase de uma pesquisadora americana, que é: você não pode ser o que você não vê. É isso. E daí é isso, né? Como é que a gente vai sonhar em ser diretora de cinema? Como que a gente vai sonhar em ser uma inventora? Ser uma inventora, uma… Se a gente não tá se vendo ali, se a gente não tá ali Eles ocupando apagaram a esse gente de espaço. propósito. Apagaram, Exato. mataram. E apagaram de propósito. É isso que vai me dando raiva. Aí vem todo mas é aquele pra dar ar. raiva mesmo. Porque, sabe, a gente tava ali fazendo. Só que era muito fácil fingir que a gente não Não, e existia. já era muito difícil fazer, né? Já era muito difícil conquistar o E espaço pra fazendo, fazer. tava fazendo a duras penas. E tinha que fazer melhor, 50 vezes Sim, melhor. Porque pra continuamos, você… inclusive, tendo que fazer ainda 500 tem vezes melhor. Mas assim, você vê uma mulher dessa, quanto desafio… Se a gente hoje encontra desafios pra desempenhar o nosso trabalho, Sim. e que é bom… Imagina uma mulher dessa, né? Essa francesa, quando foi fazer o cinema. O que ela enfrentou pra fazer… E mesmo assim ela foi apagada. E mesmo assim, tanto é que assim, a grande história é… As mulheres vão sempre atuando criativamente em áreas, enquanto o negócio tá só na experimentação. Quando o negócio começa a virar uma indústria pra ganhar dinheiro… não, tira a mulher daqui e vamos botar só… Vamos botar os caras dominam tudo. Foi exatamente isso. Ela tinha esse estúdio em New Jersey lá, que bombava e tal. Aí quando o negócio saiu de lá e foi pra Hollywood… Aí ela não acompanhou, daí os caras grandão que dominavam os equipamentos, não sei o que… E daí ela ficou pra trás. Ela criou uma linguagem, mas aí depois que eles se apropriaram… E isso não para de acontecer, Isso né? não para de Homens acontecer. se apropriando de saberes de mulheres. Exatamente. E aí coloca como se fossem deles e ganham muito dinheiro. E ganham muito dinheiro. E a gente tá pobre. Sim. Ganhando menos, Por isso, tendo mais custo. eu falo muito disso, emancipação financeira. A gente precisa ganhar dinheiro. Exatamente. Apoiar a mulher, assistir mulher, contratar uma mulher como consultora. Palestra de mulheres. Exatamente. Patrocinar programas de mulheres. Alô. Precisamos contar essas histórias. A gente precisa se ouvir. E daí tem se todo ouvir, um se lance. organizar. É muito importante. Total. E daí é isso. Eu gosto muito de trazer essas coisas, trazer essas reflexões, porque isso pra mim é a base. Então você tá num momento de contadora de histórias. Contadora de histórias. Resgatando mulheres extraordinárias que foram apagadas. Sim, até por exemplo, uma coisa, né? Eu sou muito do samba, gosto muito de frequentar sambas e tudo mais. E, cara, o samba é de mulher preta, sabe? Foi criado, tia Ciata, sabe? Todo o histórico do samba é de mulheres pretas, mas quando você fala samba hoje, você pensa roda de samba, roda só de homens. Você pensa em grandes sambistas homens, sem tirar crédito nenhum deles, sabe? E o babado da música agora, da mulheres? Ainda tem… né? Tipo, beijo da Alice Silvinha. Mas… Porque é isso, sabe? A gente precisa entender o nosso lugar. E só tendo conhecimento histórico que a gente consegue se apropriar e dizer, não, mas isso daqui é meu. E consegue fortalecer. E daí, exatamente, fortalecer o corre de quem tá fazendo. Sim. Cara, hoje é uma luta. Eu acompanho, né? Nesse mundo, tenho várias amigas do samba e tal. A luta que é pra você ter a visibilidade, pra você ter o espaço, pra você ter o reconhecimento e até o cachê. Sim. Sabe? De tipo, que os homens têm, que os homens conquistam. Porque é muito fácil. É o automático, né? E daí a gente precisa realmente mudar essa mente cultural de que, tipo, tudo as pessoas pensam as coisas e pensam em homens. Não, peraí. Vamos pensar também em mulheres. Vamos se preocupar em ter mulheres também. A gente tem que boicotar
A gente tem que só chamar mulheres. Sim, 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 exatamente. Que é reparação histórica. Total. E a gente tem que dar espaço. E é aquele lance, tipo, não, porque é mais difícil achar, pra poder falar é mais fácil. Sempre vai ser mais fácil ter um homem falando do negócio, entendeu? Porque… Mas só que eles estão aparecendo mais há milênios. Exatamente. Mas assim, vale a pena você fazer um esforcinho um pouquinho a mais, sabe? Eu lembro que teve uma vez… Melhora a sua busca. Melhora. Eu lembro de uma amiga jornalista, ela tava exatamente, né, que a gente fazia tanto barulho, e daí por isso que uma das coisas que eu amo na internet, a gente fazer tanto barulho, daí a galera começou a se ligar. Né, a gente só tem homem falando, né, a gente precisa buscar mais mulheres. E daí a galera preguiçosa, tipo, não, mas é difícil achar. Aí ela… Não é difícil não, aqui, ó. Porque aqui a lista… onde você vai buscar essas referências? Não, vou pegar na USP. Por que você não pega uma universidade da Bahia? Por que você não pega uma universidade, não sei o quê? É conhecimento da mesma forma. Por que você continua buscando só aquele pesquisador da USP? Se pegar só aquele… Você não vai realmente conhecer e abrir possibilidades para ter acesso aos saberes de outros lugares se você também não se dedicar pra isso, né? Que é um esforço que a gente precisa fazer, mas é um esforço que é fundamental pra gente. É desconstrução do óbvio, né? Sim, e pra gente evoluir quanto sociedade, né? Porque se a gente fica limitado nos mesmos olhares, nos mesmos saberes, a gente vai continuar ali só vivendo naquele mesmo. Quando a gente expande isso, quando a gente procura ouvir o outro, ouvir a vivência do outro. A diversidade é maravilhosa. Cara. Fascinante. Olha a natureza, sabe? A natureza é sobre diversidade. Olha quantos ecossistemas a gente tem diferentes nesse país e que fazem essa magia toda. Por que a gente vai se limitar só nesse único conhecimento? E daí a gente aqui sudestino, então, né? Ainda tem esse negócio, né? As coisas têm que vir até a gente. Acha que tudo gira em torno de Rio e São Paulo. Desconstruir isso é um processo. É um processo. Mas é bom, assim. Eu já fui mais desesperançosa, mas eu tô numa fase esperançosa de novo. Tá numa fase otimista? Tô numa fase otimista. Que bom. Até porque eu vejo essas novas gerações, sabe, já muito atacadas, Falei muito isso barulhentas. agora, no meu episódio que eu gravei. Essa nova geração tá, tipo assim, sabendo o que é pra fazer. Sabe, e sai fazendo, não vem com o registro do medo que a gente vai. Nossa, total. Assim, eu vejo a diferença de geração de nós millennials, quando eu era jovenzinha lá, começando, ocupando os espaços assim, cheia de medo. Pedindo licença pra existir. Aqui quietinha, assim, mas deixa eu chegar, não sei o que. Agora essa geração nova já chega, já bota a banca, é assim que eu quero, é desse jeito, papapá, porque eu quero, porque eu posso. Vai, garota, vai. E acho que esse é o objetivo também. E o meu papel aqui, especialmente com o meu conteúdo, é justamente não deixar que as mulheres da minha geração se percam nesse processo. Que a gente realmente aproveite esse gás desses caminhos que a gente abriu, porque a gente que foi lá capinando pra essa juventude correr. Mas a gente também pegar um pouco dessas referências pra gente se permitir. Porque esse é o feedback que eu mais tenho nas minhas redes, né, no meu contato com as minhas seguidoras. É como ainda é muito difícil pra nós a gente se permitir. E daí seja desde se permitir o quê? Se permitir fazer as coisas que quer. Muito medo do que os outros vão pensar. Muito medo dos outros vão pensar. A síndrome da impostora. Cara, e às vezes é tipo, desde usar uma maquiagem colorida, a um corte de cabelo, a uma cor de cabelo. Eu me lembro que até outro dia eu achava estranho usar batom. Né? É muito… São construções São construções. E daí é isso, a pessoa tem a vontade. E é isso, assim, de desapegar de um relacionamento que não tá bom. De se permitir experimentar e ter um trabalho novo, sabe? Você não tá satisfeito no seu trabalho. São tantas coisas que a gente vai carregando e a gente vai levando. Porque nós fomos condicionadas como mulheres a serem mais passivas, a não ousarem, não se permitirem aceitar, ousar mais. Né? É muito resiliente, ela aceita. E não, cara, a gente pode se permitir fazer as coisas. Outro dia, inclusive, eu assisti um documentário da Tina Turner, que eu tô doida pra poder fazer esse conteúdo, justamente. Que, cara, tipo, ela estourou com 45 anos, cara. Com mais de 40 anos. E se reinventou e passou por um relacionamento abusivo, 4 filhos, lutando pra caramba. E daí ela, depois dos 40, estourou e virou essa grande estrela global que bateu recorde de público aqui no Maracanã, sabe? E, tipo, conseguiu viver uma vida próspera depois disso, sabe? E a gente se limita muito por causa da idade. Porque, tipo, as mulheres se limitam muito pela idade. E daí até um ensinamento também da Glória Maria, né? Que ela não revelava a idade dela, exatamente porque ela falava: eu não quero que a idade seja um impedimento para as coisas que eu posso ou não fazer. E daí acho que eu também tô um pouco nesse momento agora. De, tipo, que eu tô sentindo isso. Que eu tô sentindo isso. Porque eu acho que a gente sente ainda um
ímpeto, uma vontade de viver. Tem tantas coisas pra fazer Sim. que não faz mais tanta diferença. Total. A idade, assim. Não faz, não é o marcador pra potência que a gente quer realizar, né? E cara, quanto mais… A Carla de hoje, com 30 e tantos, e a Carla de 20 e tantos, assim… A segurança que eu tenho hoje de bancar e de ir lá e de fazer, de Sim. acreditar em mim… Eu não tinha com 20 e poucos anos, porque a gente tá ali ainda sofrendo muito mais pressões sociais. A gente ainda quer muito mais agradar, muito mais ser aceita. Sabe que vai passando dos 30, a gente vai chegando nos 40, vai chegando nos Sim. 50, a gente só quer se agradar. E acho que esse é um papel E são que… pessoas mais interessantes, né? Eu tava até falando outro dia disso do BBB. Que eu acho um grande erro botar essa galera de 20. A galera de 20 é chata, gente. Gente, só esse povo Tinha que ser novinho. 30 a mais. A galera de 20 é chata. É isso. Precisa ter mais gente pra poder ter mais conversas e ter mais reflexões. Mais e ter conteúdo, mais… mais experiência. Total. E bota todo mundo ali pra poder conviver, pra poder trocar. Então, acho que o meu lugar agora é meio que isso. Tipo, é falar, olha, Sim. não importa a tua idade, tu ainda pode fazer as coisas. Você sempre pode recomeçar, você sempre pode se permitir fazer. E daí, acho que esse lugar de dizer pras mulheres que elas podem, mostrar pra elas que elas podem, Sim. ainda é um papel muito importante. É meio que ali que Muito. ainda que eu tô, sabe? Começou com a moda. E continua vindo em outros territórios, né? Em Sim. outros assuntos, tipo, Você tá vai, expandindo se permite. a linguagem. Expandindo a linguagem, exatamente. Daí por isso que virou, sabe, Carlinha agora, entendeu? Porque é isso, tipo, é essa totalidade de, tipo, que realmente começa com a moda, minha base é moda e beleza, Sim, e continua e não vai deixar de sendo, ser, não vai deixar de ser, mas expandindo pra outras coisas, né? Expandindo pra outros universos, porque… o que faz parte… tanta coisa faz parte da nossa vida, né? Que a gente não precisa se limitar a só um assunto, a gente precisa se limitar a só uma questão. Sim. Porque, às vezes, é isso. Um negocinho puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. Quando a gente vê, a gente passou por uma transformação completa por causa de uma história de uma mulher que a gente conheceu. Sim. Por causa de um filme que a gente assistiu, Eu que sou muito tocou a gente. atravessada aqui com um monte de mulheres incríveis, sensacionais. E essa coisa de olhar no olho, né? De ouvir a outra. Sim, total. A gente sai sempre muito transformada e apaixonada. É bom, apaixone-se por mulheres. Sim, porque sim, é sim. revolucionário. Total. E que é isso, né? A gente cresceu, aí novamente, millennials cresceram com a coisa da Rivalidade. rivalidade feminina. De tipo, não, porque ela quer pegar meu homem, porque ela isso. Não posso porque confiar numa mulher. Não pode confiar. Trabalhar com mulher ruim, não sei o que, com mulher ruim. Por que era isso? Porque só podia ter uma mulher sentando na mesa, né? Porque ter duas mulheres sentando na mesa. Por quê? Porque sabe que duas mulheres são perigoso. São Perigoso. perigo pra aquela Perigo. estrutura patriarcal que botaram, né? Tipo, coloca duas mulheres na mesa, aí começa a contestar. E daí é isso, né? A galera gosta muito de viver em bolhas. Quando você bota ali duas mulheres na mesa, coloca três mulheres na mesa, vai ter que… Gera uma realidade diferente. Sim. E gera aquele desconforto pra quem tá acostumado a ter a sua mesma realidade, a pensar do mesmo jeito. Provoca que as outras pessoas pensem de formas diferentes. Sim. E daí é isso, quando a gente pede por representatividade, a gente pede por diversidade, é também abrir espaço pro incômodo. É abrir espaço total. pro desconforto. Porque a gente precisa… Porque se deparar com outras realidades, deparar com outras vivências e desconstruir aquelas ideias que pra você era plena… Aquilo que você estava doido. acostumado, o padrão, né? O belo, aquele belo que você construiu. Sim. E de repente vem uma pessoa muito diferente. Exatamente. E daí, E tipo, fazendo opa, sucesso e não sei o quê. E ainda… Totalmente não padrão do corpo, não. No padrão do corpo, no padrão das ideias, É. e trazendo. E daí sempre quando acontece alguma coisa, né? Alguma coisa cancelável, aí coisa. Não tinha ninguém pra poder avisar que tal coisa. Sempre tem alguém pra avisar. Agora, essa pessoa. Dão a importância pra fala dessa pessoa na hora Sim. que a pessoa fala, que a pessoa avisa. Ah, deixa disso. Ai, você é muito Sim. militante. Ninguém vai ligar pra isso. Aí depois liga. Ai, agora, ajuda aqui na gestão Tá de pegando crise. fogo, exatamente. Você ajuda em gestão de crise? Sim. Carlinhos. Né? A gente o quê? Tem que ganhar o Tem nosso uma dinheiro, lista pra né? te passar. A gente tem que ganhar nosso dinheiro. Não, Eu já maravilhosa. trabalhei algumas vezes em gestão de crise, justamente por isso. Pra marca chega lá Sim. e faz o negócio. Faz merda. Lança a coleção, você fala, vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar Aí merda. lança a campanha só com aquela gente branca padrão, não sei o que, é todo mundo igual. Meu amor, claro que vai dar ruim, entendeu? Tipo, eu já tinha te falado. Aí você não ouviu. Aí agora, ok, mas agora paga o meu preço pra eu poder ajudar nessa gestão de crise aí. E é Maravilhosa. isso, pra poder ajudar as marcas a evoluírem e tal. E assim, tipo, é que é
é muito fácil você continuar seguindo o mesmo caminho, você continuar fazendo a mesma coisa. Você mudar de curso, você mudar a cultura de uma empresa, você mudar uma Dá um cultura. trabalho danado. Não trabalho, ninguém quer ter trabalho, né? Todo mundo quer só viver. Quer só ganhar dinheiro e fazer o mesmo. E fazer o mesmo da forma mais simples possível. Sim. Só que o mundo não permite mais isso, né? O mundo mudou, quer queira, quer não. Então, assim, vai ter que se adaptar. Vai ter que engolir. Vai ter que engolir. Por mais que, às vezes, umas coisas, né? Por exemplo… né, sempre falei muito de diversidade, tipo, tenho toda essa tour, principalmente com o meu trabalho com tanto de conteúdo quanto com marcas de representatividade. A capa do meu livro são mulheres diversas, né, porque eu não queria que fosse só eu, porque eu não tô escrevendo esse livro só pra mim, tô escrevendo livro pra essas mulheres que nunca se viram em capas de revista, nunca se viram em livros de moda. E daí, aí tava lá todo aquele movimento de ir em passarelas, em desfiles, em campanhas, a galera começar a botar diversidade. Aí, essa última temporada de moda, parece que acabou, né? Que foi diversidade foi uma tendência que passou. Sim. Só tinha modelos extremamente magras, assim, Voltou. esqueceram. As Angels. Voltaram tudo. As Angels da Vitória. Lembra aquele desfile da Vitória Secret? Aquelas… E daí voltou tudo. Eu falei, vocês vão pra onde? O que vocês estão achando da vida, sabe? E é isso, assim, é um trabalho que é incansável. A gente tem que estar sempre falando, tem que estar sempre questionando, tem que estar sempre atento e forte. Pra gente também não perder direitos, né? Porque a gente acha que conseguiu… Não, a gente dá um passinho pra frente e dá 10 pra trás. Exatamente, entendeu? Se a gente não fica ali bem firme, bate um vento e a galera derruba a gente. E a gente precisa continuar ali, contra a corrente, contra o vento, remando e avançando, porque não dá pra gente voltar atrás. Não dá pra gente aceitar voltar as coisas do jeito que eram antes. E vamos lá, porque não é fácil. Sim, mas a gente precisa duro. ocupar esses espaços. Não tem como mais a gente não aceitar essas transformações. E assim, o mundo, gente, aquecimento global, todas essas coisas acontecendo, a gente precisa da nossa vivência, a gente precisa dos nossos olhares. Por isso que agora a gente tem falado tanto sobre a importância dos saberes indígenas, a importância dos saberes ancestrais, pra gente poder sobreviver de alguma forma, né? Melhor nesse mundo, nesse caos louco que tá esse planeta. Então a gente precisa se reconectar. E acho que vem se reconectar por dentro, emocionalmente, dessas permissões que a gente se dá. Porque reflete em tudo. Porque quando a mulher, ela começa a se desprender desses condicionamentos sociais, do que ela pode ou que não pode usar, do que ela pode ou não pode ser, isso acaba transformando a visão de mundo. Sim. Sabe? Então é isso. Por isso que o meu trabalho, ele começa pequenininho da moda. Só tipo, você pode usar uma estampa se você gosta. Usar isso aqui, você mas pode usar uma cor. É gigante, né? É gigante. A transformação que isso faz na pessoa é gigante. E às vezes isso começa com uma combinação de cor. Que loucura. Começa, sabe, com ela se permitir usar um tênis e saber o que é o conforto. Que ela pode correr, que ela pode ir mais longe porque ela está com uma roupa confortável. Porque ela está com um sapato confortável. Que ela tá podendo… E que isso não é feio. E que isso não é feio. Que ela tá podendo usar coisas que ela sempre quis. E daquele desejo reprimido, às vezes, que era de usar uma peça de roupa. E que ela se permite, que ela se sente linda e maravilhosa e gostosa daquilo ali. Vai desencadear um monte de transformação nela. E assim, meu papel é muito esse. Assim, acho que essa é a minha missão que começou lá pequenininha. E que daí eu vou entendendo, assim, de tipo, como eu posso ampliar ainda isso. vai aumentar, né? Ainda vai aumentar. Tudo é certo. É gigante, é lindo o seu trabalho. Maravilhoso. É isso. Carlinha Furacão. Carlinha Furacão. Ai, adorei, bem-vinda ao Senta Direito, Garota. Nossa, eu que adoro. Bom que você tá Como aqui. eu ouvi aí, senta direito, garota. Eu assim, toda. Todo mundo. Todas nós. Nunca, não nasci pra ser comportada. Pro terror de mamãe. Ainda bem, né? Ainda bem que a gente desobedeceu. Ainda bem que eu era bem desobediente. Agora acho que minha mãe… Agora acho que minha mãe até que era bom, né? Ela ser desobediente daquele jeito, ser rebelde. Nasci óbvio. pra ser rebelde, não tem como. Parabéns pelo seu trabalho. Ai, parabéns. Muitas coisas maravilhosas. Obrigada por ter vindo. Adorei Obrigada te pelo conhecer. convite, pra poder contar aqui um pouco mais da minha história. Conte como Senta Direito, Garota, e comigo, Sim, tá? obrigada. Estamos juntas. Sim. Voa aí. Vamos voar e esses muito. projetos secretos, depois você volta aqui. Depois eu volto pra poder contar e você vai participar, viu? Eu Me quero. aguarde. Tudo. Beijo, Carlinha, Obrigada. maravilhosa. Ai. Beijo, gente. Beijo. Senta direito, garota.